Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro, nosso espaço para falar das notícias, das novidades do campo. A Cargill está presente em 70 países e sempre esteve ao lado do produtor com soluções, com serviços, com inovação. Só na área de nutrição animal, são 5 fábricas em funcionamento no Brasil e uma também está em construção. Para falar sobre esses e outros assuntos é que nós recebemos hoje o diretor-geral de nutrição animal da Cargill, Celso Mello. Celso, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa, viu? Muito obrigado, prazer também. Nós temos muito a conversar, com certeza. E olha só, antes de começarmos a entrevista, vale lembrar que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Agro no ar. Basta acessar as plataformas digitais da Record TV, assista e compartilhe. Ô Celso, quando nós falamos em nutrição animal, a gente já pensa diretamente numa palavrinha, ração. É muito mais que isso, né? É muito mais que isso. A ração é o ponto final que é o produto que a gente entrega pro animal, na boca do animal praticamente, né? Mas para chegar na ração tem muito estudo, tem muita preparação, porque você pode fazer uma ração farelada, você pode fazer uma ração pelletizada, uma ração mini pelletizada. Então tem vários processos que você pode implementar na confecção da ração, tornando-a totalmente diferente, né, do processo mais simples, que é só misturar os grãos. Existe inclusive um cultivo muito minucioso quando se fala de grãos, por exemplo, até chegar no saco de ração, por exemplo. É muito distinto. E hoje em dia, cada vez mais a gente consegue, com as tecnologias presentes, você determinar o real valor de cada ingrediente que entra numa ração. Então a gente fala, tem o milho na ração, mas tem muitos tipos diferentes de milho do ponto de vista de nutrição, de valor nutricional. Então a gente tem que saber exatamente de que milho que a gente está falando, porque você pode dar um milho para frango na fase pré-inicial. É um valor nutritivo totalmente diferente se você considera para bovinos, uma vaca lactação já adulta. Okay. Então tem muita especificidade, muito estudo, e então não é simplesmente misturar ingredientes. Celso, eu queria falar um pouquinho sobre a história da Cargill. A gente que é repórter como eu e viaja aí pelo Brasil, é muito comum, sobretudo no Centro-Oeste, andando de carro, a gente vê aqueles armazéns gigantes escrito Cargill. E bem sabemos que muita coisa que tem ali dentro é soja. Mas a história da Cargill vai lá no século XIX. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa linha do tempo. Pois não. É uma história bastante interessante. A história da Cargill começa com a família Cargill, nos Estados Unidos, comprando grãos e vendendo grãos, fazendo o comércio de grãos. E aí começa com milho, depois também soja, depois vai algodão. E aí chega uma hora que a família percebe que já que ela comercializava grãos, ela poderia também começar um novo negócio que seria o processamento desses grãos. E assim começou então a processar grãos e vender então o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de algodão. E aí sobravam os farelos de soja, de algodão. E aí ela percebendo isso também ao longo do tempo, ela começa, já que eu tenho farelos, que são esses coprodutos da produção desses óleos, ela resolve entrar em nutrição animal, produzindo ração animal então. E aí ela começa a produzir ração animal, e aí o tempo passa, e depois, já que eles também estavam inseridos na cadeia de nutrição animal, por que não começar a produzir seus próprios animais, a própria proteína animal, e comercializar a proteína animal. E assim vai indo. E depois, por último, começaram também no processamento desses grãos, no fracionamento dos grãos, retirar alguns ingredientes que são matérias-primas para alimentos humanos. Então é uma história de, diria, 160 anos, de muito estudo, de muita organização, estruturação, o que coloca a empresa assim, muito presente em toda a cadeia de produção de alimentos, seja alimentos humanos, vegetais, enfim, ou alimentos de proteínas animais mesmo, né? Dá para dimensionar mais ou menos, Celso, qual seria, digamos assim, a carteira de produtos da Cargill? Porque deve ser muito grande. A Cargill como um todo eu nem saberia te dizer.
porque são muitos produtos, né? Eu posso trazer para o nosso ambiente. Da nutrição Nós, animal. na nutrição animal, aqui no Brasil, nós temos ao redor de 2.000 produtos distintos. Distintos, porque a gente atende várias espécies animais, né? Uhum. As principais do ponto de vista a gente chama animais de produção. Você tem os animais de produção e os animais de companhia, que são pets. Nós estamos na área de animais de produção. Correto. E ali temos bovinos de corte, temos bovinos de leite, aves em geral, ave de postura, frango de corte e também suinocultura. Então tem as 4 espécies e cada espécie tem rações específicas para uma certa fase da vida do animal. Então o animal recém-nascido ele recebe uma ração específica. Ele chega com um certo peso e idade, muda para outro, e assim vai mudando. Então, em paralelo à espécie, em paralelo à idade do animal, tem também produtores, clientes que eles querem o produto mais pronto para uso. Certo. Outros querem mais, eles querem produzir parte da ração na propriedade deles. Então, a gente se molda à intenção do produtor, da maneira que fica mais fácil para ele, da melhor maneira que o atende, né? E aí então leva esse grande número de produtos. E daí você tem também produtos mais sofisticados, produtos mais simples, então depende muito qual a intenção do produtor, o que ele espere, e daí você ajusta a sua demanda. Em 2011 a Cargill fez a aquisição da holandesa Provime. Exato. Como é que isso mudou? Como é que isso fez vocês ficarem ainda maiores dentro desse segmento? A Provime foi comprada pela Cargill há 12 anos atrás. Uhum. E então nós já éramos uma empresa então multinacional, holandesa na época, né? Mas em termos de porte, de abrangência mundial em países, era menor do que é a Cargill. Então quando vem a Cargill e compra a Provime, traz uma série de atributos, de expertise que complementaram o que a gente tinha, né? Trouxeram mais robustez, mais conhecimento embarcado mesmo. Isso nos ajudou muito, porque nós tivemos a oportunidade de ter o melhor dos dois mundos, né? A tecnologia toda europeia, enfim, que era a Provime, e também a americana da Cargill, né? Então, desde então, a gente tem tido uma oportunidade muito boa de agregar a tecnologia e colocar à disposição do mercado e dos clientes, né? Eu imagino que deva ter sido, claro, que um salto muito grande, sobretudo por uma palavra que você já citou aqui, pesquisa, né? Ou seja, tecnologia europeia com o pioneirismo norte-americano, com a pujança e a criatividade brasileira. Como é que na verdade, a pesquisa quando se trata de uma empresa tão grande no teu segmento? Pois não. A Cargill tem 2 grandes centros de pesquisa animal, um nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, e um na Europa também, na Holanda. Esses 2 centros, neles trabalham aproximadamente 500 profissionais com pesquisa, PhDs, de nutrição animal, enfim, das diferentes espécies, e eles geram pesquisas que vão ser lançadas, produtos ou soluções que serão lançadas no prazo de 3 a 5 anos. Então eles trabalham nessa compilação de resultados, porque hoje a pesquisa é muito rápida, então o que essas pessoas fazem é saber se certificar de tudo que acontece no mundo em termos de pesquisa, consolidar, empacotar em maneiras práticas de você levar essa tecnologia ao produtor. Uma vez que esses pacotes, esses programas nutricionais são elaborados, eles são colocados à disposição dos negócios nas várias regiões do mundo. Nós aqui no Brasil, nós temos um centro de pesquisa aqui em Mogi Mirim, onde a gente recebe essa tecnologia e nós testamos antes, localmente, porque somos um país tropical, não necessariamente todo o programa nutricional que vem do hemisfério norte serve aqui para nós. Pois é, eu imagino. Aí nós testamos, validamos, ou eventualmente até alguma modificação é feita, para daí sim levar a solução ao mercado. E a gente então tem um processo que eu considero bem organizado, que a gente consegue
começa a trabalhar então um lançamento 3, 5 anos na frente, até ele estar pronto para ser lançado aqui, fazer campanha de marketing, preparação também dos colegas. Hoje aqui no Brasil, nós temos aqui na Cargill Nutrição Animal, nós temos ao redor de 300 veterinários, agrônomos, isotecnistas que fazem esse suporte técnico aos nossos clientes. Nós temos que treiná-los também, eles têm que saber o que aquela tecnologia está trazendo de novidade, enfim. Agora, Celso, eu fico pensando o nível das discussões, dos debates que o corpo científico de vocês deve ter em relação às preocupações climáticas, de sustentabilidade, sobretudo porque vocês trabalham também com ração para animal, para bovino, para suíno. E eu creio que essas discussões devem ter como vocês pensam, 3 a 5 anos, eu nem consigo imaginar o nível, na verdade, desses diálogos, por exemplo, para que a pecuária bovina tenha um impacto menor. Deve ser algo assim extremamente importante, sobretudo para um país das dimensões e do nível de rebanho que nós temos aqui no Brasil. Não, exatamente. O que a gente procura fazer, sempre o ponto de partida de qualquer tecnologia, é você saber o que o consumidor final, no nosso caso, somos uma empresa de nutrição animal, o produto final é a proteína animal, as carnes, leite. Então, nós começamos o que o consumidor, o que ele espera, o que ele quer saber daquela proteína animal que ele vai consumir, daquele leite que ele vai consumir. A partir da expectativa do consumidor, a gente vai então voltando para trás. Para ele é importante saber que o animal está sendo bem tratado, bem alimentado, bem-estar animal, a gente também, nos nossos lançamentos, a gente também traz o conceito de nutrição animal, de sustentabilidade, de produzir mais carne com menos recurso, recurso natural. Às vezes em menos tempo. Em menos tempo. Claro. Então isso tudo faz parte desse processo que leva, como eu falei, de 3 a 5 anos, para que todas as visões para um determinado lançamento sejam endereçados. Sustentabilidade, bem-estar animal, uso de produtos cada vez menos, uso de antibióticos na nutrição animal. Agora, Celso, já que nós entramos nesse assunto da pecuária de uma maneira um pouco mais específica, vocês trabalham com um relatório anual sobre a pecuária de corte. Dá mais detalhes para mim sobre isso, por favor. Pois não. Na pecuária de corte, aqui no Brasil, nós temos 2 sistemas de produção. O sistema confinado e o sistema a pasto. O que nós fazemos, e o nosso país hoje, nós confinamos, enquanto Brasil, ao redor de 6 milhões de cabeças por ano. E milhares de produtores. Não é tanto assim, né? Não. É expressivo, mas só o rebanho de Mato Grosso está batendo o quê? Uns 30 milhões? Exato. Perto disso. Não, você pode fazer no Brasil, dos bovinos de corte, que vão para abate, ao redor de 10% somente 10%. Passam pelo sistema de confinamento. Correto. 90% são animais que ficam no pasto o tempo todo. A campo, né? Se você for ver nos Estados Unidos, é o oposto, né? É o oposto. 90% vai no confinamento, enfim. Mas no Brasil, 10% é confinado. E nós, enquanto Cargill, a gente tem uma participação bastante forte nesse segmento. E nós temos 40% de market share, quer dizer que das 6 milhões de cabeças que animais que nós temos aqui no Brasil hoje que são confinadas, nós temos mais ou menos 2 milhões de animais que são alimentados conosco. Então a gente começou a fazer uma pesquisa, pegamos de todo o nosso universo e coletamos informação para saber qual é o peso médio dos animais que entram no confinamento aqui no Brasil, qual é o tipo de dieta que se usa, o nível de energia, de proteína, qual é o tipo quantos dias de coxo. A gente começou a comparar todo esse universo de produtores que a gente tem a oportunidade de trabalhar junto e a gente faz isso anualmente. Então a gente consegue tirar uma boa fotografia de como que o sistema de produção de gado confinado no Brasil está avançando ao longo do tempo. Como que eles estão tirando proveito da tecnologia que vai sendo colocada à disposição. Eu acredito que vocês também devam ter ferramentas específicas aliadas à tecnologia para fazer com que essa atividade, que no Brasil nem é tão expressiva assim, mas que ela seja extremamente eficiente. Tem uma história de um software, né? Sim,
A nossa busca sempre é como que a gente pode auxiliar o produtor a ganhar mais, conseguir mais informação, porque ele tendo mais informação em tempo real, ele pode tomar a decisão mais rapidamente, então ter melhor êxito financeiramente na sua operação. Correto. Então, no caso dos confinamentos, nós elaboramos uma tecnologia de drone, onde é uma tecnologia que o drone, todos os dias pela manhã, ele é regulado para isso, ele levanta o voo numa certa altura, no mesmo horário, e ele vai e sobrevoa lote por lote do confinamento e vai tirando foto. E tem que ser naquela altura. Ele vai tirando foto, ele faz aquele giro e ele volta para a base. O técnico da propriedade pega o chip, o pendrive ali, põe no computador e aí ele consegue ver quantos animais tem por baia, se pulou algum animal de uma baia para outra, o que é muito comum. E quando um animal sai de uma baia e vai para outro, você pode estar dando mais comida para um lote e menos para outro. Então, ele, na hora, ele consegue ver, checar se houve mudança de animal de lote. Ele, daí, em função do peso que tem naquele lote, ele acerta a quantidade de comida que vai ser colocado. E também pela posição que os animais se encontram naquele espaço, dá para saber se eles estavam com fome ou não. Quando eles se concentram próximo da onde vem a comida, quer dizer que eles estavam com fome. Faltou comida no trato anterior. Então, com essa leitura do drone, o técnico tira várias informações e ele corrige. Imagina confinamentos que tem aí 10, 20 mil animais, uma pessoa tendo que correr lote por lote, contar animal. Então, ganha um tempo muito rápido e está tudo registrado no computador. E o drone, no dia seguinte, ele levanta no mesmo horário e faz a mesma operação. É fantástico. Ô Celso, a pecuária brasileira, como você mesmo apresentou os números anteriores, que ela tem uma proporção invertida quando comparada com a americana, que tem muito mais gado confinado do que nós temos aqui. Nós temos uma imagem comum daquele confinamento, muito animal num espaço único, na época que chove vira aquele barreiro e aqueles animais sem muito espaço para lá e para cá. Existe uma preocupação com o conceito que se coloca muito hoje, quando se cria algo sobre bem-estar animal? Como é que vocês trabalham com isso, além de uma ração de altíssimo nível? Sim, em paralelo a você fazer uma alimentação adequada, no volume correto, para que o animal não passe fome, porque aí já é um conceito de bem-estar animal. Outra coisa é a instalação onde ele está. E o que a gente trabalha, o mercado trabalha, é orientar o produtor em função do nível de chuva e de barro, você ter uma certa concentração de animais. Você põe mais ou menos para que o ambiente aquele lote fique habitável, vamos chamar assim, né? Que tenha água limpa. Então, nós temos todos esses cuidados que é do manejo do lote, né? Então, nós temos checklists que a gente fornece para os produtores para eles checar se todas as ações que ele tem que tomar para se certificar que aquele lote está com a concentração adequada, número de animais por metro quadrado, eu diria. No começo do programa, eu falei que vocês têm só da área de nutrição animal no Brasil 5 fábricas em funcionamento e que teria mais uma em construção. Fala dessa em construção para a gente. Pois não. Nós estamos construindo, já iniciamos a construção de uma nova fábrica no Mato Grosso, na cidade de Primavera do Leste. Onde nós vamos fazer uma fábrica de suplementos minerais para bovinos de corte. Já começamos, a construção vai levar entre 1 ano e meio a 2. Vai ter uma capacidade instalada de produzir 120 mil toneladas de suplementos minerais para bovinos de corte. Então, final de 2024, a gente tem essa nova fábrica se juntando ao nosso Parque Fabril ali. Quando nós falamos de produção da Cargill no Brasil, nós falamos também de exportação desses produtos feitos aqui, por exemplo, para o Cone Sul? Sim, nós temos, atualmente nós temos, são as 5 fábricas do Brasil e uma na Argentina. E do Brasil a gente fornece produto para Bolívia e Paraguai, e da Argentina a gente fornece produto para Uruguai e Chile. Então essa é a nossa, como que a gente busca
atender o Cone Sul, né? Porque são produtos que não podem viajar muito distantes, né? E também a Cargill Nutrição Animal, nós temos fábricas na América Central, nos Estados Unidos, na Europa, então é bem regionalizado, eu diria. Nós aqui ficamos com o Cone Sul. Nós estamos vivendo um momento que o sinal amarelo para gripe aviária já foi acionado. Tudo bem que os casos vieram de fora por essas aves migratórias. No JR Agro nós já falamos desse assunto mais de uma vez. Como é que vocês, tudo bem que vocês não são uma empresa do segmento farmacêutico, mas como é que funciona a preocupação de vocês, já que vocês abastecem animais diretamente nas granjas? Exato, esse é um cuidado muito grande. Nós estamos procurando seguir todos os protocolos que são definidos e nesse momento é uma situação interessante, porque os nossos técnicos, em 99,9% dos casos, não estão podendo visitar os clientes. Então, fica mais difícil. Porque o cliente, e está certíssimo, exato, tem que ser assim tem mesmo. Que fechar. Então, todo o suporte técnico é dado agora de maneira virtual. Virtual? Então, a formulação das dietas, os clientes enviam as matérias-primas que eles estão usando para a produção de ração, ou a própria ração final para a gente analisar, mandam para nós por correio e a gente faz tudo hoje de uma maneira remota. A gente não está mais visitando, porque anteriormente os nossos técnicos, eles visitam várias propriedades, né? E agora isso não pode ser feito. Então, no segmento de avicultura, é isso que está acontecendo agora. Uma situação... Ô Celso, agora falando disso, né, como que a conectividade no campo é algo extremamente importante. Nós conversamos aqui há poucos dias com o secretário de Agricultura e Abastecimento aqui de São Paulo, e uma das plataformas centrais do governo é expandir a conectividade. Mas falar de São Paulo é uma história. Agora, quando a gente vai por esse interiorzão do Brasil, onde vocês têm várias unidades espalhadas, aí a coisa fica mais difícil. Mas é fundamental, não tem nem o que dizer. Não tenha dúvida. A produção pecuária, ela é por si só muito tradicional. Exato. E ela tem, nos últimos anos, está tendo aí novas gerações chegando na administração, né, na gestão dessas empresas. Então, eles estão procurando todos se preparar para receber essas informações, né, de maneira digital. E isso é um movimento que não tem volta. Nós estamos buscando endereçar várias ferramentas digitais, que ajude o produtor a tomar a decisão. Mas precisamos da infraestrutura no campo para que essa informação chegue a eles, né, de maneira rápida. O nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que você me fizesse uma análise, uma perspectiva para esse 2023, mediante as ações, os projetos da Cargill. O que vocês esperam? Nós estamos bem otimistas para esse ano. Nós temos aí uma produção, uma safra recorde. Isso quer dizer que, do ponto de vista do produtor de carne, nós vamos ter preço de milho e soja mais baratos, portanto a ração vai ficar mais barata. A ração, de uma maneira genérica, é 70% do custo. Ou seja, aponta. Reduz o seu custo de produção. Então, a expectativa é que o nosso produtor tenha uma rentabilidade melhor, e o que é muito bom para o nosso país. Nós somos o maior exportador de proteína animal do mundo, né? Para que essa situação se perpetue, o nosso produtor precisa continuar tendo rentabilidade. Para esse ano de 2023, a gente vê isso, uma expectativa de uma melhor lucratividade pelo menor custo da alimentação animal. Ok, Celso, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer conversar contigo aqui no JR Agro. Muito obrigado, o prazer foi meu. O JR Agro vai ficando por aqui. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho em folha do programa nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.